Fala pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula aqui na mentoria de matemática para o concurso do Banco do Brasil. E o que a gente vai falar agora é sobre equações ainda, tá bom? Isso aqui foi o último slide que eu deixei na aula anterior, né? Aonde eu passei as soluções das equações lineares. As equações lineares são equações não, que só podem ser descritas a partir de retas, né? E as soluções dela, ou ela vai ser no jeito, um jeito que você escreve ela, né? Aquilo, solução igual. Daí você coloca lá uma barrinha, né? Que um número pertence aos números reais, tá? Para todo número, daí você coloca lá as condições de existência dele. Isso é a minha solução, tá bom? Ou você pode resolver isso como uma reta. Isso foi visto então na aula anterior, né? Eu só falei de novo para deixar claro essa parte de que a solução pode ser dos dois jeitos, né? Aí aqui eu exemplifiquei, né? Que quando tem várias soluções, significa que as retas não se encontram, né? Quando não tem solução, né? Sistema impossível, são retas que não se encontram, são sempre paralelas. Você pode ver o exemplo aí no mundo real, a linha do trem, né? Se em algum momento elas se cruzarem, aí não dá certo, né? E também a parte de infinitas soluções em que tem uma reta em cima da outra, tá? Uma reta em cima da outra, então na parte linear significa que tem é possível, mas é indeterminado porque tem infinitas soluções, tá bom? Mas o nosso caso agora não é esse, o nosso caso agora aqui é a equação de segundo grau. Tá? O que que muda de uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau? Significa que ela não vai ser mais linear. Tá? Então, ao invés de ter uma condição, que no caso seria uma coisa crescente como uma reta, eu vou até fazer a reta certinho aqui, uma coisa crescente como uma reta, né? Aqui no caso, para uma função aqui, uma função não, né, gente? Para uma equação em que ela existe aqui relacionada do x com o y, tá bom? Ela sobe aqui então, e se ela não é linear, significa que em algum momento ela vai fazer curva, tá? Uma coisa não linear, uma coisa curvada, uma coisa que tem ali uma curva, tem um contorno, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Em algum momento, a curva ou vai descer ou ela vai subir, tá? Mas quem vai dizer isso? A equação, tá? Como era a equação que a gente estava vendo antes? X mais 2 igual a zero. Aí tem um valor que você põe no x que resolve isso, né? Aí depois fazer o sistema de equações, né? Que era x mais y igual a 3, 2y mais 5x igual a 7. Tá? Nem sei se tem solução isso, mas quando você relaciona elas, elas têm uma relação entre as duas retas, né? E quando eu pego esse negócio desse jeito aqui, eu consigo montar o que a gente fala de gráfico dele. Como que um muda com o outro quando você passa o valor para lá, tá bom? E se esse valor ele tiver um item, não, se esse valor do x ele tiver um quadrado nele, que é esse númerozinho 2 aqui, ele não é mais linear. Como assim não é mais linear, professor? Uma coisa linear, ela sempre cresce de acordo com o valor que você vai acrescentando nele, né? Então, se fosse, por exemplo, 2 vezes o x, ele seria uma coisa linear. Porque a cada momento você multiplica por 2. Né? Então, isso não fica uma coisa tão complicada. Mas e se ao invés de x fosse x ao quadrado, né? Então, se eu faço aqui primeiro igual a um, para esse caso aqui igual a um, no caso do de cima, ele vai ser 2. No caso de baixo, vai ser 2 também. Tá bom. Mas e se eu faço esse valor aqui agora igual a 2? Olha o que começa a acontecer. Né? Quando eu faço ele igual a 2, não, tá. 2 vezes 2, então aqui vai ser 4. Opa, 4. Aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Não, mas calma. É o x que é o 2 agora. Quando eu faço o x igual a 2, ele dá 4 já. Vezes 2, dá 8. Ué, por que tá acontecendo isso? Calma, vamos ver de novo. Se eu fizer vezes 3, como assim vezes 3? No lugar do x, eu colocar 3, tá? Que seria o que eu estou equacionando, eu coloco um valor de 3 nele. Eu consigo chegar a alguma solução? Vamos ver. Na de cima, eu chego no valor de 6. Na de baixo, opa, é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 2, que dá 18. Tá? Para essa primeira aqui, vocês estão vendo, né? Foi 2, 4, 6. Para essa segunda,
Vamos colocar assim, primeira e segunda. Para essa segunda, olha que doido. Foi 2 também. Só que quando foi o outro valor, seria o valor de 2 ele foi 8. E depois ele foi 18, tá? Os valores aqui sempre vão de 2 em 2 no primeiro. Já no segundo, não. No segundo, eles não podem seguir esse movimento. Por quê? Porque eles estão crescendo ao quadrado, tá? Isso vai gerar, fazer com que minha curva cresça mais rápido, tá bom? Então, isso foi que deu origem ao estudo do que a gente chama, então, equação do segundo grau. Então, ao invés do resultado dela ser uma reta, seria o que foi ali antes, ela vai ser uma coisa curvada. Mas uma coisa que é interessante, que quando envolve o valor do x ao quadrado, tá? Do valor do x ao quadrado, ele deveria tocar no zero ali, é, é sempre o mesmo desenho. E esse desenho é chamado de parábola. Pará- Parábola. Tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha ali a respeito da definição das equações do segundo grau, porque não é só isso, tá bom? Tá? Porque tem a definição por trás. Quando a gente fala de uma equação do segundo grau, não é só 2 vezes x ou x ao quadrado, que foi os exemplos que eu dei ali, né? É também os valores, como por exemplo esse daqui, ó. Opa, passei reto aqui. Aqui. Aqui, ó. AX mais BX mais C ou mais Z igual a zero. Para todo valor que o A seja diferente de zero, né? Ah, professor, agora ficou ruim de entender. Só que é o seguinte, ó. Isso daqui é uma coisa que você usou o tempo inteiro no nível médio, né? Então, quando você vai for aprovado no concurso, você tem certeza que você vai usar coisas semelhantes a isso. Essa daqui não, porque essa aqui ainda é simples, perto do que você deve saber, tá? A próxima aula vai ser uma aula de exercício e depois dessa aula vai ser uma aula de tipos de funções, que essa é a aula mais importante. E o comecinho desse estudo tá aqui, ó, nessa parte de equação. Quando você faz essa equação aqui, ó, nesse formato de ax ao quadrado, significa então que o meu valor ele não vai ser mais linear, ele vai ser um valor quadrático, tá? Ou seja, o valor dele que ele vai sempre crescer de um jeito não linear, tá? De um jeito quadrado, tá? Ah, professor, mas e aí? E aí que as relações mudam, tá? Na equação agora, para eu resolver a minha equação, qual é o valor do x que eu tenho que colocar nesses dois exemplos aqui, ó, nesses três exemplos? Para que o resultado seja zero. Isso é a ideia de equação, então. Eu vou equacionar os valores do x. Então, qual é o valor do x que eu ponho aqui? Qual é o valor do x que eu ponho aqui? Quando envolve os valores de um x ao quadrado, você vai ter dois valores para o x, tá bom? Ah, mas por que isso? Se você viu o desenho que eu fiz antes, a parábola ela tem um desenho que vai e volta. Ela vai e volta, faz assim, tipo um looping de skate, né? Quando você corta ele com o eixo X, quando você corta ele ali com o eixo X, com os valores que podem existir, ele vai ter alguns pontos que eles se cruzam. E esses pontos que se cruzam é o que a gente vai chamar de solução, tá? Em comparação à aula passada, né? A gente vai chamar de solução daqui a um tempo. Só que por enquanto a gente tem que entender o quê? Como que eu chego nesses valores, né? Tá, e para eu chegar nesses valores, você lembra, já te contaram isso, e você aprendeu isso lá no ensino médio, que é a fórmula de Bhaskara. Uma das coisas primordiais para você entender a matemática é a fórmula de Bhaskara. O que eu vou contar para vocês agora aqui é um segredo, tá bom? Não é fórmula de Bhaskara, o nome disso daqui é fórmula quadrática, que a gente chama isso, por quê? Porque está resolvendo uma equação quadrática. É só aqui no Brasil que a gente fala Bhaskara, aqui no Brasil e alguns países da América Latina, tá? Não é Bhaskara. Isso daqui tá Bhaskara aqui porque eu peguei da apostila. Se você quer a apostila, eu deixei no link aí, tá bom? Só você clicar no link que você vai acessar a apostila. É, aí é o seguinte, então você tem esse sistema para resolver, que é aquele negócio de menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tá? E o que era isso quando a gente resolvia isso no nível médio, ou que vocês vão começar a resolver a partir de agora? São os valores em que eu vou encontrar x e x. Por que dois valores de x? Vocês estão vendo que no meio dessa minha fórmula quadrática aqui, da minha relação de Bhaskara, tem um mais e um menos, então você vai ter um x para a parte positiva e um x para a parte negativa, tá?
E isso aqui encarreta que você vai ter o quê, então? Você vai ter duas soluções, né? Tá, então o que que muda de uma equação do primeiro grau para uma do segundo? É que a gente vai ter duas soluções agora. Isso, isso, tá bom? Ah, uma coisa só que vocês têm aqui que entender para a gente poder passar para frente é o tal do discriminante, né? Então, quando você faz o cálculo ali, transformando, olha que legal, transformando esse ax mais b mais c ou mais z, igual tá ali de exemplo, nos valores aqui, pega a letra B, por exemplo. Na letra B, o qual está multiplicando o x quadrado ali? O 3. E qual que está multiplicando o x? Ninguém. Então, o b vale zero. Nesse caso que o b vale zero. E quem que está sozinho? O 2. Então, o 2 significa aquele valor ali, né? E com isso eu faço o quê? Com isso eu trabalho dentro da fórmula. E uma das coisas da fórmula é o discriminante, tá? Ele está escrito bem pequenininho aqui. Eu sei que você já aprendeu a pausar e ler o que está ali, né? Durante eu tô falando, conforme eu vou falando aqui. E essa parte é importante você fazer isso mesmo, parar e ver o discriminante. Por quê? Porque ele aparece os valores B, A, menos 4AC, tá? O que que é isso? Tá? É o jeito que você vai resolver. É o jeito que você vai resolver. Então, se você não tem dificuldade em resolver o discriminante, entenda que o discriminante é o valor que vai dentro da raiz, que é chamado de delta, tá? E esse delta, ele depende do meu b ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? Ah, é o valor que está com o x, né? No exemplo da letra A, o valor que está com o x é o menos 5. Na letra B é o zero, porque não tem. Na letra C também não tem, né? Um valor ali que está junto com o x, ó. Tá? Então ele é zero também. E quem está sozinho é o C. Então, para você calcular o discriminante, menos 4A, feio esse 4, não? Menos 4A vezes C. Tá bom? O que que é isso? Isso é o mecanismo de você resolver uma equação do segundo grau. Tá? E guardem essa informação, porque quando a gente for resolver funções, a gente vai ter que fazer com isso, tá? Qual é a diferença de uma função para uma equação? Nessa aula eu vou contar para vocês, tá? Qual é a grande diferença, mas tem a ver com esse zero aqui. Se você não define o zero, isso vira uma função. Se você define o zero, ela é uma equação, que é o que a gente está vendo agora. Tá bom? Mas vamos partir para frente ali, que a gente não vai resolver algumas aqui, lembrando que eu vou resolver quando eu trouxer questões do banco mesmo, tá? Mas tem alguns exemplos aqui. Determinação dessas raízes. Se eu pegar um exemplo aqui, ó, bem simples, e fizer ali, ó, x ao quadrado mais 4x mais 16 igual a zero. Qual é o valor do A? É o valor que está com o x quadrado. Qual é o valor do B? É o valor que está com o x. E qual é o valor do C? Tá? Vocês viram que estava a letrinha E ali, né? Não está a letrinha E, então, mas é a letra C que a gente usa normalmente. Tá? Então, A, B, C e E, tá? O que está sozinho é o 16, quem está com o X é o 4 e quem está com o A é o número 1. E é com eles que você vai calcular o quê? Vai calcular o discriminante. Depois de calcular o discriminante, vai calcular o X, que é esse seu objetivo, não é? Calcular o X da equação. Sem o X da equação, você não sabe se ela vale zero ou mesmo ou não. Joga o número 1 aí. Não, o número 1 não pode ser, ele não zera. Então é algum número específico que dá essa equacionada, essa equação, tá bom? Daí a gente tem aqui outros jeitos de você resolver isso, que é por soma e produto. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, enquanto eu dou mais algumas dicas, lembrando que você pausa, dá uma lida ali e depois vem aqui e me escuta, né? Esse negócio da soma e do produto é quando você tem uma noção já de quem é A, quem é B, né? Por quê? Porque existe uma relação da soma dessas partes de A e B, que é uma fração. Se você somar, se você a soma de A e B, perdão, gente, a soma de A e B não, a soma de A dividido por B, eita, a fração de A dividido de B dividido por A, vou de novo. A fração de menos B dividido por A é a soma das raízes. Como assim? É a soma do x1 e do x2. Tá bom? Então, no caso ali, ó, tem um exemplo, não é o mesmo exemplo que o meu, né? Mas se eu fosse dar o exemplo do meu, quem era o A e quem era o B no meu, né? O meu era 4
e o um, né? Então, o um e o 4. Que eu faria ali, então? Eu só substituiria no lugar dele. Então, ele iria ficar menos b dividido por um, né? O b, ah, não, o contrário. Ah, não, tá certo. Aqui tá certo e aqui tá o contrário. Aqui tá o contrário. Então, aqui é A vale um e o B vale 4, tá? E aí, isso daqui dá quanto? Dá menos 4. Aí, o que que eu faço com isso? É a soma das raízes. São dois números que, quando eu somo ele, dá menos 4. Opa, estão se ligando? Tá? Então, daí você vai encontrar lá, é o x1 mais o x2, que dá menos 4, né? E um outro jeito de você encontrar também o valor, se você não conseguir resolver de cabeça assim, ou equacionando ele assim, né? Você pode pegar o produto também, né? E qual é a diferença de um do outro? Porque o produto dele, ó, o P, você tem que saber qual é o valor do C dividido pelo valor do A. E o produto dele vai ser o quê? Tá? O produto dele, no meu caso ali era o 16, né? O C valia 16. No caso foi a letrinha E, mas estava errado no começo. E o A era um. Tá? Então era 16 dividido por um. O que que significa isso? Que são dois números, olha que legal, são dois números, um em que a soma dá menos 4 e a multiplicação dá 16, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem nessa daí, mas é assim que a gente vai chegar numa resposta, né? Ah, será que o menos 2 vezes o menos 2? Né? Porque quando eu somo eles, ele dá isso daqui. Mas quando eu multiplico, não. Ah, será que então o mais 4 e o menos 4? É, boa, né? Será que o produto deles dá isso daqui? O menos 4 e o menos 4? Posso ter duas raízes iguais? Pode sim. Tá? Mas enfim. Isso aqui é um mecanismo. Tem um exemplo aqui, né, do 24. Se você pensar aqui, qual é uma soma? Qual é uma soma que somando dá 10 e que eu multiplico dá 24? Aí, dois exercícios bem bolados para vocês pensarem aí durante a continuidade da nossa aula. Tá, gente. Então, isso seria a definição de uma equação do primeiro grau. O cara equacionou do segundo grau, tá? Então, ele equacionou ali no segundo grau e depois que foi equacionado isso, a gente começa a fazer operações, no caso, usando Bhaskara. Tem mais formas de resolver? Tem. Tem soma e produto, tá? Tem um monte de macete que o pessoal ensina na internet. Vocês podem vir na internet e pegar esses macetes, tá bom? Mas o que eu indico vocês? Resolverem as questões específicas disso. Tem aplicativo do concurso que vai lá, que vocês entram no aplicativo e você separa só a parte de equações, né? E vê isso. Ou vocês podem pesquisar isso no Google mesmo. Lista de exercícios de equações. Tem na lista que eu deixei aqui também, tá bom? Mas eu diria para vocês fazerem isso numa lista com mais detalhe, tipo provas de vestibular, provas de concurso, apenas de equações. Tá? E agora que a gente vai na parte de funções, lembrando que se você tem alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários que eu vou responder sempre. Funções, definições. Dado dois conjuntos não vazios, A e B, chama-se função A e em B, tá? Então, o que que são esses dois conjuntos? Ah, cara, é aquele negócio dos números. Como assim aquele negócio dos números? Aquele negócio de os números reais, os números naturais, os números inteiros. Isso. É esse negócio dos números mesmo, tá bom? Tá, e aí? E quando você passa de um conjunto para o outro, você operou e a gente chama essa operação de uma função. Tá bom? A gente está fazendo isso nas equações, tá? O processo é bem semelhante, que é você transformar aquele valor nas operações que está escrita ali, ó, tá? Por exemplo, aqui de novo, ó, x ao quadrado mais 4x, o mesmo exemplo, tá? Mais 16. Se você pensar nesse número aqui, se você pensar nesse número aqui, como é que eu chego nas raízes dele? Eu uso Bhaskara, né? Mas e depois? Depois você vai fazer o x ao quadrado mais 4x mais 16. E se isso der igual a zero, parabéns, você acertou. Tanto para o x da parte positiva do delta e do x da parte negativa. Daí você acerta, tá? Mas e se você não estiver avaliando somente a raiz, somente a solução? Como assim, não somente a solução? Porque para qualquer valor que eu coloque para o x ali, eu posso fazer mais 4 vezes x mais 16. Eu posso, não posso?
Ele sendo a raiz daqui a minha solução ou não, eu posso fazer isso. O que que me pede? Nada, posso realizar essas operações. E quando eu realizo essas operações, às vezes eu tiro isso de um conjunto numérico e jogo no outro, tá bom? Você pode pensar nessa daqui, ó, x, pode ser o x mesmo, a dividido por b. Isso foi nossas primeiras aulas lá, né? Segunda aula, não sei. A dividido por b é uma fração. É uma fração. O a é um número inteiro, o b é um número inteiro, mas o x não precisa ser um número inteiro. O x, ele pode ser 0,5, né? Que é um dividido por 2. Ele pode ser 0,4, 0,25. Ele pode ser pi. Se essa minha fração aqui ser proveniente de um círculo, ela pode ser pi, sem problema, sem dúvida nenhuma, né? Tá. Então, o que que seria essa tal dessa função? Seria eu operar, realizar as operações e transportar isso de um conjunto no outro, tá? Nem sempre o conjunto é dos números inteiros para os números racionais, dos números racionais para os números irracionais. Não é, tá bom? Não é isso. Às vezes é dos reais para os reais mesmo, mas com um comportamento específico, né? Agora que a gente teve aí a gripe pandêmica aí do Covid, a gente pode pensar naquela curva de crescimento que a gente viu muito nos noticiários, que era uma curva de distribuição normal. Isso aqui é uma curva matemática, que é um tipo de função. Tá? Então, o vírus se comportava com aquela característica. Então, ele tinha a função e obedecia aquilo ali matematicamente, devido ao ciclo de vida dele, né? Devido ao tempo. Então, o tempo era dava para se calcular. Tá? E fazendo isso, a gente conseguia, então, realizar essas medidas, esses cálculos, saber onde era o ponto máximo, aonde era o ponto de curva, né, que começava a cair, e tudo isso devido à matemática. E o conhecimento base disso é função. Tá? Na função, a gente tem o domínio, tá bom? E a gente tem o contradomínio. Se você pensar o que é o domínio, tá? Se você pensar no o que é o domínio, são os valores em que a gente tem aqui na base, ó. Os valores que a gente tem na base, como assim? Geralmente vai ser os valores de x, tá bom? Mas são os valores que você vai começar a jogar, tá? Então, quais são os valores que o pessoal do comecinho da gripe, dessa gripe que a gente teve aí, quais são os valores que eles colocaram aqui? O que estava acontecendo no mundo real, né? Ah, teve tantas pessoas no dia um, teve tantas pessoas no dia 2, né? Então isso daqui foram que eles foram colocando aqui como dados e isso era o que a gente chamava de o domínio. Eram os valores que dominavam e com isso a gente fazia o quê? Domínio. A gente sabia se no futuro ela iria subir ou descer, né? Isso era importante. E essa parte de subir e descer é o resultado da minha operação, né? Eu dei o exemplo aqui de um quadrado desse formato aqui. Então, quando eu resolvo isso, o resultado disso é o que a gente chama então de contradomínio. Tá tudo escrito aqui do meu ladinho, né? Acho que vocês já se ligaram nisso, né? Mas quando eu resolvo isso, a gente chama de que uma função ela é escrita nesse formato aqui, tá aqui embaixo agora. Como assim, professor? Eu achava que era y. Então, esse f de x é o y, né? Esse f de x são os valores que vão subir no gráfico, que vai formar a minha altura. E aqui embaixo são os valores de x, que vão formar o meu comprimento, né? A parte de baixo, então, a gente chama de domínio, e a parte de cima a gente chama de contradomínio. E o que que são eles? São os conjuntos que a gente está jogando de um para o outro. Mas quando a gente põe no gráfico, ele fica visualmente uma coisa que fica fácil da gente saber o futuro disso. A fazer previsões. Cara, você vai trabalhar no banco, cara. Fazer previsões é importante ou não? Sim, por isso que funções é cobrada no edital. Tá bom? Aqui eu vou falar a respeito da função linear, depois eu vou falar a respeito da função quadrada, tá bom? Então, o que é uma função linear? Nada mais, nada menos do que uma função que é uma reta. O que é uma função quadrada? Uma função que obedece uma equação do segundo grau. Tá bom? Ah, mas tem mais funções que eu vi no edital. Sim, a nossa próxima aula, depois dos exercícios, vai ser essa daí. Tá bom? Então, uma função ela pode ser uma função do tipo afim ou ser uma função do tipo x. As funções do tipo x, que são chamadas funções linear, tá? Ela sempre é uma reta. Sim, sempre uma reta. Ou para cima ou para baixo, mas sempre uma reta.
As funções que são ao quadrado, ela vai ser sempre uma parábola. Sempre, sim. Ela não é, nunca vai ser um círculo, não. A de um círculo é diferente, tá? Parábola, tá bom, sim. Tá bom? Ah, mas e se for negativo? Daí você inverte a cavidade, né? Porque no caso da reta, se for positivo ou negativo, você inverte a inclinação. Aqui você inverte a cavidade, uma para cima, outra para baixo. Tá bom? Tem exemplos aqui do lado, né? Vocês estão vendo aqui. Então, quando eu passo uma função de um conjunto para o outro, eu tenho que realizar uma operação, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da número um. Na número um, essa função é eu pegar o valor, o x é o valor, multiplicar ele por 3 e depois somar 2 nele, né? Se eu fosse para eu equacionar o x, eu ia fazer isso igual a zero, mas não é para eu equacionar. Então, ele é igual a uma função de x. Ou seja, o x domina aí, ele é o domínio. Então, eu vou trocando os valores de x, vai mudando os valores de f agora. Aí que faz aquele gráfico subindo lá. Tá? Nesse caso aqui é um gráfico subindo mesmo. Tá bom? Daí no exemplo 2 ele, ao invés de ser x, é x, é x ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado. Tá bom? Daí não é este, aí é este aqui, ó. Aí o que que muda nisso? Ah, ele vai vir dos números inteiros para os números naturais, enfim, o que muda é isso, que agora vai ser uma função quadrada. Ao invés de eu já pegar e multiplicar por 3 eu multiplico o número vezes ele mesmo, depois eu multiplico por 3 depois eu somo 2, né? Então muda as minhas operações. São operações quadradas agora, não é somente de multiplicação, não. Tá bom? E o resultado disso é chamado de contradomínio, ou você pode chamar também o contradomínio de imagem, é o conjunto do domínio e a imagem. Tem tudo isso também, tá bom? Aí tem o gráfico da função, eu acho que vocês já estão se ligando que o gráfico da função, ele se encaixa no que vocês fizeram no ensino médio todo, ou se vocês estão fazendo ainda, né? Tem gente do terceiro ano fazendo aqui também, que é o chamado de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o plano x y. Então aqui é um plano onde a gente consegue mudar os valores de x e do y e aí faz aqueles desenhos. Então e aí você consegue fazer previsões usando ele, tá? Então essa que é a ideia do gráfico de uma função, plano cartesiano, tá? Aí se essa função ela vai para cima e ela só tem os valores de x, não x ao quadrado, ela é chamada de função crescente. Se ela vem para baixo e ela não tem o x ao quadrado, somente o x, ela é um valor chamado de, ela é um gráfico chamado de gráfico decrescente. Então aqui seria alguma coisa, tá? Seria ax mais b. Eu não vou portar, eu vou deixar só de exemplo igual eu estou fazendo ali, ó. Então aqui no caso da azulzinha, o x seria negativo e no caso da vermelhinha, o x seria positivo, tá bom? Aqui do ladinho, ó, dá para você ver aqui a definição certinha, ó. AX mais B. O que que é esse A e esse X? Um me diz a inclinação e o outro me diz aonde eu corto o eixo do Y aqui, ó. Tá? No caso do vermelhinho foi aqui, e no caso do azul é um pouquinho para baixo aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá bem? Tá, deixa eu falar mais aí. Acho que não preciso falar tanto dos gráficos, né? Porque a gente falou da solução de uma equação que é bem semelhante. Aí, então, a gente tem o quê? A gente tem a função do segundo grau, e na função do segundo grau, a única coisa que vai mudar é que você vai ter um x ao quadrado, um x e um c. Tá? O nome disso é chamado de parábola. E essa parábola, ela depende de tudo isso. Tá? Se for só o x ao quadrado, ela tem um lugar certo que ela fica dentro do gráfico. Tá? Mas se não for, ela começa a andar dentro do gráfico. Ela começa a se deslocar. Então, você teria o gráfico, você teria o gráfico ali, e essa parábola, vou pegar aqui uma cor clarinha. Ah, mas ela é um gráfico de segundo grau, é da função do segundo grau de x ao quadrado. Ela teria uma cara parecida com isso daqui, né? Ah, mas agora em vez de ser x ao quadrado, é 2x. Opa, então ela vai crescer mais rápido. Ela vai crescer duas vezes mais rápido. Ela vai ficar nesse formatinho aqui. Ah, tá bom então. Mas agora não é 2x mais. É dois x mais 20. Opa, começou a se deslocar. Tá? Então, esse acréscimo aqui desse número vai fazer com que ela suba, no caso aqui do mais 20, né? Ou se fosse valores negativos,
com que ela desça. Ela teria o mesmo formato, tá? Só que uma para cima e a outra para baixo. E aí você começa a colocar valores junto com o x, né? Dessa parte aqui da minha função, aí ele começa a andar para o lado, tá? Então é isso que acontece com a função, mas vocês têm que entender que as operações básicas são essas daí. Como é que a gente resolve elas? Usando o Bhaskara, tá? Para usar o Bhaskara, você vai encontrar os valores do x1 e do x2, que a gente chama, tá bom? Que é resolvendo o Bhaskara. Tá? Mas o que que vão ser eles dentro da minha função? Eles vão ser o ponto que ele corta o eixo do x. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no próximo gráfico. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse caso aqui, ó? Então, o que que é isso? Isso aqui é um caso que minha função, ela não passa tocando o eixo. Tá? Então, se eu tenho lá meu plano cartesiano, x e o y, vou fazer ele aqui menorzinho, x e o y, e eu coloco qualquer função nele do segundo grau, essa função, ela vai ter raízes. Ou seja, se ela passar pelo eixo do x, ela vai ter raízes, que é onde corta. Por quê? Porque eu vou fazer o valor do y tudo igual a zero. Tudo igual a zero, que é esse valor aqui, o zero. Tá? E aí? E aí eu uso Bhaskara. Opa, por que usar Bhaskara? Porque se eu faço tudo aquilo igual a zero, eu deixo de ser uma função e eu volto a ter uma equação. Aí eu uso Bhaskara, que nem é Bhaskara o nome, mas enfim, é um jeito de você chegar na resposta, né? Tá, mas e aí? E aí eu vou deixar aqui para você um segredo para você encontrar dentro das funções do segundo grau o vértice. Por que o vértice? Porque o vértice ele é muito importante, né? No caso da nossa pandemia que a gente teve, o vértice era importante, né? Porque a gente não podia deixar chegar no máximo lá em cima de contágio, né? A gente tinha que evitar isso, prolongando, estendendo essa nossa curva, né? Para evitar esse ponto máximo. Então, como é que eles sabiam disso? Calculando o ponto da curva, o ponto de desvio, deflexão, que desvia, que é chamado de vértice, tá? O ponto de vértice, então, que ele vira ao contrário, que é esse pontinho aqui. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Se você tem lá uma função, ela é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? E aí? E aí ela está descrita dentro de um gráfico, tá? Vamos pegar uma função que existe aqui, ó. Tudo igual a 1. X ao quadrado mais x mais 1. Ou seja, A, B e C é tudo igual a 1. Beleza? Tem raiz? Não sei. Mas tem vértice? Tem. Como é que eu calculo o vértice? Descobrindo qual é o valor de B, faz ele negativo e divide por 2 vezes o valor de A. Nesse caso aqui tá fácil, né? Vai ser menos 1 dividido por 2, né? Porque é tudo igual a 1. Tá, mas o que que é isso? Esse é o ponto X da curva, onde ele vira para cima, ele é o ponto X. Tá? E para achar o Y? Bom, se você achou o X, você joga o X ali dentro, né? Aí coloca ali o valor, e aí você encontra então o Y, ou como a gente chama também, f de x, a função, né? Ah, tá, mas tem um jeito mais rápido? Tem, basta você usar o discriminante, né? O delta que a gente chama. Esse delta, então, você calcula o valor dele negativo e divide ele por 4 vezes o valor do A, tá bom? Eu não calculei aqui agora, né? Apaguei, mas seria esse formato para você descobrir quem? O Y do vértice, né? Aí, com isso, professor, você acha que isso vai cair na prova? Tem a chance disso daí a gente se dar mal? Tá, gente, tem e não tem, né? Tem e não tem. Porque se vocês pensarem assim, ó, é uma coisa matemática, é uma coisa que tem que ser resolvida, de qualquer jeito ou não. Tem que ser, e tem uma resposta certa, e no concurso eles fazem várias questõezinhas para pegar a gente, né? Eles colocam ali umas questões com resposta parecida, com a vírgula de um lado para o outro só de diferença, né? Então tudo isso daí é feito para que sejam filtrados dentro da matemática. E um jeito de você ser menos filtrado é acompanhando aqui a mentoria, né? Claro, mas é você se ligando que a matemática ela tem uma construção de ideias por trás, tá? E daí às vezes você usa Pitágoras, tá? Tem como usar Pitágoras nas retas ali? Tem. Você transforma a reta no triângulo, tá? E daí tem o círculo, tem o π envolvido, então você começa a trazer um conhecimento de um lado para o outro e na hora da prova isso agiliza o tempo. Agiliza o tempo e na hora da prova o tempo é muito importante para você. Tá bom?
Chega, por hora é só isso. A gente volta na próxima aula com funções, a parte mais importante do concurso. Mas antes dessa aula, eu vou ter aqui uma aulinha só de exercícios. Tchau, galera. Até a próxima e boa sorte para todos nós. Tchau, tchau.